Mais uma vez, vamos dar início à nossa reunião. Hoje, novo dia, né, no mesmo horário, às 19h30, horário de Brasília. Então, desde já, as boas-vindas a todos, os que estão nos acompanhando também pela internet, pelo canal do YouTube, aqui do Grupo Gerluz. Nossa gratidão pela presença, pela participação. Nós vamos começar com a música. Vou começar com essa hoje, né? Falamos um pouco de Jesus. Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que eu transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e a meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios,
Deus, no furor dos ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus nos suaves matizes da flor. Vejo Deus no adeus, companheiros da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de feliz esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Quanta luz é? Não que é, Gabriel? 35, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Nesse momento, então, convidamos a nossa companheira Magda para a nossa prece inicial. Convido a todos a fechar os olhos, depois dessa linda canção, que nós possamos sentir a presença amada do nosso Mestre amado Jesus, dos nossos benfeitores amigos, que aqui estão nesse novo dia, aqui no centro, para que nós possamos receber o lenitivo salutar dessa palestra, para que assim nós possamos a cada dia sermos um pouquinho melhores do que fomos ontem. Peço humildemente que os benfeitores amigos possam intuir o nosso companheiro Renato na sua fala e que a todos nós possamos abrir mentes e corações para receber a mensagem de Jesus.
Obrigado, Senhor, por tua presença maravilhosa na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje vamos falar sobre a mensagem número 117 do livro Vinha de Luz. Esse livro foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e é de autoria do benfeitor espiritual Emmanuel. Então a mensagem é intitulada Para Isto. Nós vamos voltar ao livro, vamos fazer uma leitura juntos, uma leitura geral do livro, depois a gente volta aqui nos slides, para a gente, através dos tópicos, né, que a gente destacou, a gente fazer um breve comentário, para a gente fazer uma melhor reflexão sobre essa mensagem. Para isto. Porque para isto sois chamados. Pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Pedro, está em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21. Então está no Evangelho, né, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aí Emmanuel, ele destacou esse trecho do Evangelho e ajuda a gente a fazer as nossas reflexões sobre essa mensagem. Então vamos continuar nossa leitura, né? Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às formas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na percepção de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo, não sendo os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Então, os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa de companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas dos bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral.
sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Interessante que essa mensagem ela foi escolhida de forma aleatória, né? A gente pediu que a espiritualidade preparasse uma mensagem, porque estava programado para a nossa companheira Carolina fazer a exposição de hoje, porém, devido à forte gripe, né, que ela foi acometida, não foi possível. Então, a gente escolheu essa mensagem agora à tarde, e foi uma continuidade, né, da fala de Simão Pedro, né, que a nossa companheira Magna fez no último domingo, que foi o último domingo que a gente fez essa exposição doutrinária. Então, a espiritualidade trabalhando, né, está nos indicando a necessidade do trabalho na seara do Cristo, e citando mais uma vez Simão Pedro. Nós sabemos que o Simão Pedro foi um dos grandes apóstolos de Jesus. Então agora vamos voltar para os nossos slides. A gente vai fazer um comentário sobre os destaques que a gente colocou aqui nos slides, né? Então, vamos refletir juntos sobre essa mensagem, porque ela é muito profunda, é uma mensagem e muito oportuna para os dias de hoje, para o momento que nós estamos vivenciando em nosso planeta, que é a nossa casa no momento, a nossa morada, né, de nós espíritos aqui encarnados, vivenciando essa experiência. Então, nós vamos fazer uma reflexão da seguinte forma: a gente vamos ter umas perguntas, né, que a gente extraiu daquela mensagem, para que a gente possa fazer uma explanação, para que a gente possa compreender, juntos aqui, fazer as nossas reflexões. Será que temos, cada um de nós, uma tarefa importante a ser cumprida aqui na Terra, enquanto encarnados? Então, é para a gente pensar. Será que nós estamos aqui encarnados por um acaso? Foi um acaso da natureza, que fomos concebidos desde o embrião, da gestação, né, no ventre de nossas mães? Estamos aqui encarnados? Será que nós temos alguma coisa importante para ser feita aqui? Então, quando o apóstolo Pedro cita, né, que é para isto, então, tem um objetivo. Todos nós temos programações que foram realizadas na espiritualidade antes da gente vir para cá. Então, cada um de nós temos o nosso papel a desempenhar aqui no mundo, seja nas nossas atividades aí, no dia a dia, no nosso mundo, nosso trabalho, na nossa convivência, junto aos nossos entes queridos, em nossos lares. Todos nós estamos no lugar certo, no momento certo. Ninguém de nós está no lugar errado. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. E quando a gente analisa a questão da religiosidade, nós vamos falar aqui da mediunidade, que é um dom que as pessoas têm. Todos nós possuímos a mediunidade, só que em diversos graus e de diversas formas de mediunidade. Porque a mediunidade ela tem a psicofonia, a psicografia, tem a mediunidade de evidência, tem até mesmo a mediunidade de cura, que é um dom que a pessoa nasce também, esse dom. Então, são diversos os tipos de mediunidade, mas tudo isso são tarefas que nós viemos para cá para serem realizadas, para que sejam executadas. Os dons, né, que cada um de nós recebeu.
Tem gente que tem um dom para música, tem um dom para pintura, outros têm um dom para ser um construtor, um arquiteto, um médico, né? E as diversas profissões também. Tudo isso faz parte. E tudo vem de Deus, que é o nosso Pai, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Só que quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando da nossa essência, daquilo que nós somos na essência. E é muito importante que a gente estude sobre a nossa espiritualidade, o que realmente somos. Então, nós somos muito mais do que o que estamos. Todos nós estamos, nesse momento, vivenciando essa experiência aqui, um corpo físico, vivenciando aquilo que nós necessitamos aprender, mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos seres imortais. Uma vez criados, concebidos por Deus, jamais deixaremos de existir. Nós deixamos o corpo físico. Uns deixam mais cedo, outros mais tarde. Uns deixam ainda na juventude, outros até na idade juvenil ou infantil, outros na idade avançada. Mas uma coisa é certa, todos nós um dia deixaremos esse instrumento físico que Deus nos concedeu, instrumento maravilhoso, nós devemos cuidar muito bem, enquanto aqui estamos, porque ele representa a oportunidade do crescimento espiritual para cada um de nós. Então, todos nós temos, sim, coisas muito importantes para realizarmos aqui na Terra, nesse momento. E mais uma pergunta, né? Ser cristão é sinônimo de vida fácil? Será que é? Então, conforme disse lá o Emmanuel, comentando lá a mensagem do Evangelho, muitas pessoas acham, eu frequento uma igreja, eu frequento a casa espírita, eu oro, eu faço as minhas orações, portanto eu estou protegido, como se a gente estivesse numa redoma e nada de ruim nos acontecesse, levássemos uma vida fácil. Será que é isso que Jesus nos ensinou? Através do seu falar, do seu agir, e daquilo que aconteceu com ele mesmo, que no final ele foi crucificado, e ele mesmo afirmou: quem vier após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então, Jesus não prometeu facilidade para os seus continuadores, que somos nós, os cristãos. Então, ser cristão não é sinônimo de vida fácil, muito pelo contrário. Só que, como a gente já tem o conhecimento que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, esse planeta já foi criado, a gênese do planeta já teve a sua programação sob a coordenação de Jesus, cumprindo os desígnios de Deus, da divina providência. Então, um dia toda a humanidade será cristã, conhecerá o Evangelho, a Boa Nova. Ainda apenas 1/3 da humanidade é cristã, 2/3 ainda não é. Então, falta muito ainda o que fazer, muito trabalho ainda para ser realizado, para que a grande seara do Cristo, a grande seara de Jesus, seja realmente efetivada na terra, que é o estabelecimento do reino de Deus, que significa o reino de amor entre nós. O nosso mundo ainda está em um patamar muito pouco evoluído. Estamos ainda num planeta de provas e expiações, em transição para um planeta de regeneração, mas a gente pode observar que ainda temos guerra entre
entre nós aqui, os seres humanos, acontecendo essa guerra da Rússia lá com a Ucrânia, e muitos outros conflitos lá, Cisjordânia, faixa de Gaza, né, que lá que nunca teve uma paz autêntica. Quer dizer, o mundo ainda está precisando evoluir bastante, principalmente no aspecto moral. Na inteligência, na tecnologia, já evoluiu consideravelmente, porém, precisa evoluir bastante ainda no aspecto do amor. Então, nós cristãos somos chamados para isto. Então a mensagem diz, para isto que estamos hoje tendo essa oportunidade de estarmos na seara do Cristo. O que seria essa seara do Cristo? É o trabalho junto com Jesus na divulgação da Boa Nova. Na divulgação não apenas por palavras, mas também por atitudes. Porque o tempo todo nós somos observados, nós influenciamos e também somos influenciados pelo meio em que vivemos. Então, quem ora deveria estar livre de dores e experiências? Então, essa foi uma pergunta que está lá na mensagem, né, de Emmanuel. Eu oro todos os dias, então eu vou levar uma vida de beatitude. Quer dizer, não vou ter nenhum problema, porque eu oro ao levantar, ao deitar no final do dia. Então eu estou livre de todas as dores, de todas as experiências. Será que é assim? Nós sabemos que não é. Porque quando Jesus nos ensinou a prece dominical, que é o Pai Nosso, ele pediu, né, que nós orássemos, né, que nos livrássemos do mal, não nos deixasse cair em tentações, mas ele não prometeu que as pessoas que tivessem sintonia com Deus através da oração estariam isentos de dores e das experiências necessárias ao nosso processo evolutivo. Então todos nós precisamos crescer. E tem uma frase que ela é de cunho popular, que diz assim, que o melhor aprendizado ainda é e sempre será o da própria experiência. Muitas vezes nós precisamos experienciar alguma coisa para a gente aprender verdadeiramente. Porque conselhos também são importantes, a gente observar também os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, quando eles fazem alguma coisa que não dá certo, que dá errado, a gente pode aprender também. Mas muitas vezes nós aprendemos na teoria, mas nós sabemos que o aprendizado que fica mesmo efetivo é o da própria experiência. Então, por isso o médico, por exemplo, ele estuda muitos anos na faculdade de medicina, teorias, aí depois ele vai para a prática, ele vai fazer a residência, que eles falam, fica um bom tempo atuando na prática, depois que ele vai atuar nos hospitais para atender os pacientes. Um cirurgião, por exemplo, vai precisar de muita prática para ele se tornar um profissional realmente competente. Então, as experiências são necessárias. E muitas vezes as dores também, que muitas vezes as dores é que nos tira da nossa zona de conforto, que em muitas situações de nossas vidas nós precisamos parar e pensar, orar, né, através da nossa prece, e muitas vezes nós devemos perguntar: Senhor, o que eu necessito aprender com essa experiência, com essa dor? Porque as dores, elas vêm como um meio pedagógico para nos ensinar, muitas vezes nos dá direção,
que muitas vezes nós estamos por um caminho equivocado, e muitas vezes as dores vêm para a gente parar um pouquinho. Para aí, o que está de errado? Será que eu preciso fazer alguma correção na minha direção, nos meus passos, para que essas dores possam ser amenizadas? Ou, de repente, até a gente se livrar dessas dores? Então, é cada um de nós, né? Porque nós somos seres individuais. Cada um tem a sua programação a ser seguida. Então, não é como receita de bolo, né, que você faz sempre do mesmo jeito e aquela receita serve para todos. Não é assim, né? Cada um tem a sua programação. Então, o que seria o trabalho evangélico? Quando a gente fala, nós temos que trabalhar na seara do Cristo, nós somos chamados para isto. Então, o trabalho evangélico é o trabalho que deve ser realizado por cada um de nós. Começando pela nossa própria reforma, pela nossa própria evangelização de cada um de nós. Porque ninguém consegue dar aquilo que não tem. Para a gente transmitir conhecimento, nós devemos primeiro conhecer e depois a gente transmitir esses conhecimentos. Então, o trabalho evangélico ele começa em primeiro lugar, através de nós mesmos, da nossa reforma interior, em alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes com o Evangelho. E daí nós passamos a ser um propagador, um divulgador autêntico da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Então, o trabalho evangélico é o trabalho de estabelecer o reino de Deus, o reino de amor, aqui na terra e em toda parte, porque o amor é universal, os ensinamentos de Jesus é universal, eles são aplicáveis tanto aqui na terra, para nós espíritos encarnados, e também para os espíritos desencarnados, que fazem parte da humanidade terrena e do universo em geral, infinito. Então, o trabalho evangélico é isso, é o trabalho de assimilar, aprender, divulgar, compartilhar conhecimentos relacionados ao amor que Jesus nos ensinou, não apenas por palavras, mas por atitudes principalmente. Então, Jesus, o Cristo, precisa de trabalhadores que tenham confiança e colaborem fielmente em sua obra. Então, esse trecho aqui está lá, né, naquela mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem 117. Quem são os trabalhadores que confiam? Que têm confiança em Jesus, que têm fé. Mas não basta apenas ter essa confiança e essa fé. É preciso que colabore fielmente em sua obra. Então, todos nós estamos aqui, por exemplo, aqui no GERLUZ, fazemos parte dessa instituição religiosa, doutrina espírita, que nós chamamos de cristianismo redivivo, e nós estamos aqui porque para isto fomos chamados. Nada acontece por um acaso. Nós somos chamados para a grande obra de Jesus. Então, às vezes vocês estão achando um pouco estranho esse início aí, Jesus ou Cristo. Uma vez eu até fiz uma exposição doutrinária falando sobre isso. Que grande parte das pessoas, até nós espíritos cristãos em geral, chama Jesus de Jesus Cristo, né? Como se fosse um sobrenome de Jesus,
Cristo, né? Jesus Cristo. Mas, na verdade, Jesus o Cristo. Porque o Cristo foi profetizado pelos profetas, né? Desde lá do Antigo Testamento, que viria o Cristo, que ia passar os ensinamentos. Então, Jesus, ele representou o Cristo. Por isso muitas pessoas falam assim, parece que fulano foi pegado para Cristo, né? Quer dizer que ele foi designado, né, para passar por todo um sofrimento, né, para passar um ensinamento. Foi exatamente o que Jesus passou, né? Então, por isso Jesus, o Cristo. Porque poderia ter sido outro nome, poderia ter sido Manuel, o Cristo, Joaquim, o João, mas quem veio designado para ser o Cristo foi Jesus. Então, por isso Jesus, o Cristo. Então, Jesus espera, né, que nós sejamos trabalhadores confiantes e que sejamos colaboradores fiéis na sua obra. O que seria esse colaborador fiel? É aquela pessoa que está ali o tempo todo, né, junto, ali, não afasta do trabalho, está ali procurando, né, errando aqui, acertando ali, mas está ali, leal, né, fiel ao trabalho do Cristo. Isso é o colaborador fiel. Além de ser aquela pessoa que tem a confiança, né, no Cristo, no trabalho de Jesus, ser aquele colaborador, que está ali junto sempre, não abandona o barco. Então, isso é que Jesus precisa, que quer de cada um de nós. Não somente os homens vivem na lei de permuta, as forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. Quem nunca ouviu aquela frase? Está na oração de São Francisco. É dando que se recebe. É lei de permuta, é ou não é? Para a gente ganhar alguma coisa, a gente tem que também doar, né? Então, muitas vezes nós ficamos numa situação de só querer receber, mas não é assim que funciona. As leis divinas são leis justíssimas, leis que nunca falham. Então, não somente os homens vivem na lei de permuta, as forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. Então, se nós queremos o bem, qual a nossa contrapartida para a gente receber esse bem? Ter o mérito de receber esse bem. E para ter esse mérito, a gente precisa também estar afinado com as forças do bem, praticar o bem, desejar o bem, estar fazendo alguma coisa pelo bem. Aí, as forças divinas vão se movimentar ao nosso favor. Questão de lógica. Então, nós precisamos estar sintonizados com as forças do bem. Isso é lei natural. Não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. Quem são esses alunos? Os espíritos. Quem são os espíritos? Somos nós. Todos nós somos espíritos. Às vezes a gente fica com medo de espírito. Quem tem a mediunidade da evidência, às vezes vê espíritos, fica com medo. Não tem necessidade, não precisamos ter medo de espíritos, porque nós também somos espíritos. A diferença é que os espíritos desencarnados, eles não estão ligados a um corpo como nós, né? Mas eles são a essência espiritual e mais o corpo perispiritual, que é o intermediário entre o corpo físico e o corpo carnal. Mas eles são espíritos como nós mesmos. Eles têm as mesmas virtudes, eles têm virtudes e defeitos, virtudes e vícios, como nós também temos. Então, por isso que a gente sempre lembra que nós precisamos evoluir, tanto quanto encarnados como desencarnados, porque senão nós vamos estar nessa fileira de alunos aí, preguiçosos e inquietos,
repetindo sempre nos bancos escolares, né? Sempre os mesmos alunos ali, preguiçosos e inquietos, aí não avança. Quando a gente matricula na escola, não é para passar de ano, como diz, né? Mudar de série a cada ano, evoluir, avançar. Então, os espíritos, aqui na Terra, porque nós devemos sempre lembrar que o nosso planeta, Terra, ele é uma grande escola para o nosso aprendizado. E, ao mesmo tempo, em muitas situações, ele representa também um grande hospital de almas, que aqui necessitamos passar por tratamentos também aqui na Terra, para curar as nossas mazelas, as chagas de nossas almas. Então, nesse sentido, a Terra é também um grande hospital, uma grande clínica, onde nós recebemos, onde nós nos curamos também, enquanto espíritos necessitados, que a grande maioria de nós ainda somos, necessitados de amparo, necessitados de luz, de melhora, principalmente no aspecto da amorosidade. Mais um trecho, né? A gente já está caminhando para finalizar. É indispensável que as turmas dos bons obreiros se dirijam às zonas de serviços, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Está dizendo que é indispensável que as turmas de bons obreiros dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Então, a gente precisa enfrentar os desafios, dar o nosso próprio testemunhos e colocar em prática os ensinamentos que estamos aprendendo na prática. Levar a boa nova para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão precisando de luz, de amparo, através da caridade material, mas principalmente através da caridade moral, que nós temos muito o que oferecer. Lembrando, né, daquela máxima do Cristo: a quem muito for dado, muito será pedido. Então nós precisamos, é indispensável que as turmas dos bons obreiros se dirijam às zonas de serviço. Os obreiros, está dizendo aí, os espíritos, nós encarnados, os desencarnados também. Inclusive tem um livro, né, de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, um livro muito bom também. Quer dizer, os espíritos também são os obreiros na dimensão espiritual. E nós podemos ser bons obreiros aqui, no plano material. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Então aqui nós voltamos lá no início da nossa fala, né? Ser cristão é vida fácil? É ter vida fácil? Não é. Então, Jesus não prometeu facilidade, porém, todos nós receberemos conforme aquilo que conseguirmos realizar no nosso esforço de cada dia, de cada momento. Mas o sofrer aí, nós podemos colocar entre aspas, são as dificuldades, que muitas vezes nos causa sofrimento, porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente sofre. Mas se a gente não passar por esse processo, sair da nossa zona de conforto, do nosso sofrimento, a gente também não vai crescer, não vai evoluir. Então, a gente precisa, né? Nós somos convocados a sofrer pelo bem. Então, Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. Então, fomos chamados para isto. Para quê? Para colaborar com Jesus no estabelecimento do reino de Deus, do reino de amor, aqui na terra, nos corações de cada um de nós, nos corações dos seres humanos, dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, a gente agradece pela preciosa atenção de todos e façamos essa reflexão final. Será que estamos aproveitando bem as oportunidades
de trabalho na seara do Cristo? Será que estamos? Então é cada um de nós, né, na nossa intimidade, nas nossas reflexões. Quem achar que não está aproveitando bem, vamos aproveitar enquanto é tempo, enquanto estamos aqui na Terra, porque nós aqui encarnados, nós evoluímos muito mais do que quando desencarnados, quando estamos nos intervalos de uma encarnação para outra. Então vamos aproveitar ao máximo essas preciosas oportunidades no trabalho do Cristo. Vamos então fechar os nossos olhos nesse instante, elevar os nossos pensamentos, com muita gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que a mensagem dessa noite, dessa oportunidade, possa ser integrada em nosso íntimo. Possamos ser cristãos autênticos, verdadeiros, fiéis colaboradores com Jesus, trabalhando a partir da nossa própria reforma, da nossa própria melhora, e assim nos tornarmos instrumentos eficientes, autênticos, na divulgação do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que representa a palavra de Deus aqui na terra, para todos nós, espíritos, seres imortais, encarnados ou desencarnados, que estamos neste caminho de crescimento e de evolução. Vamos pedir pela paz do mundo, pelos nossos irmãos em sofrimento, seja nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, famílias que estão vivenciando conflitos de guerra pelo mundo afora, crianças, idosos. Vamos pedir, Senhor, em prol da paz do mundo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Pegadas na areia. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conhecer. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, estava numa praia caminhando com Jesus, olhando o céu e sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. Olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. Aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. Nos caminhos mais difíceis eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei.
É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Alguém me disse que sonhou que estava numa praia caminhando com Jesus. Olhando o céu, viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. Olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. Aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. Nos caminhos mais difíceis eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Então, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Agradecimento aos internautas que nos acompanharam pelo canal do Gerluz, a todos vocês aqui presentes também. Agora nós vamos para o nosso passe, nosso encontro com Jesus, onde nós vamos receber boas energias. Podemos direcionar também a pessoas que estão ligadas em nossos pensamentos, que também poderão ser beneficiadas. Tá ok? Lembrando da nossa reunião de estudo na próxima quarta-feira, a partir das 19h30. E lembrando, né, que no domingo não terá mais esse encontro aqui, que foi transferido para a sexta, né, que é hoje. Então, a partir de agora, as nossas reuniões serão na quarta e na sexta, ok? Quarta-feira, estudo, e na sexta-feira, exposição doutrinária, com passe, água fluidificada. Tá ok? Então, nós vamos colocar uns vídeos, né, musicais aqui, enquanto vamos realizar o nosso passe.